O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me para anunciar aos pobres o Evangelho. Com essa frase, nós introduzimos nossa meditação para essa segunda-feira. Rezaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 4, de 16 a 30, uma bela página, onde o Senhor revela a nós o seu coração, a sua identidade, a sua missão. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde tinha se criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. E deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Essas palavras escolhidas pelo Senhor Jesus na sinagoga causaram um impacto muito grande. O evangelista conta: depois fechou o livro, entregou ao ajudante, sentou-se, e todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos os que estavam ali davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, nenhuma foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, somente Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo do precipício. E aí vem uma das frases que eu mais admiro no Evangelho. Eu sempre repito essa frase nos momentos difíceis em que nós podemos enfrentar, porque o Evangelho se conclui com a frase: Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Diante de toda essa fúria que se levanta contra Jesus, pelas palavras ditas, Jesus não fugiu, passou pelo meio deles e continuou o seu caminho. Muitas situações nós vamos viver na nossa vida dessa forma, onde, como Jesus também, não seremos reconhecidos, principalmente por aqueles mais próximos. Muitas vezes da nossa própria família é difícil a gente evangelizar a própria família ou aqueles que estão mais próximos a nós, porque não somos
acolhidos, não somos reconhecidos. Muitas vezes pessoas que de longe são aquelas mais receptivas. E nós também somos assim com os outros. Mas precisamos acreditar que sejamos reconhecidos ou menos reconhecidos, aprovados ou menos aprovados, a nossa função, a nossa obrigação é falar a verdade, falar com retidão, falar daquilo que trazemos ao nosso coração. Se as pessoas vão acolher mais ou menos, aí é com elas. E aí nós temos que também ter a gratuidade no modo de nós falarmos e não cobrar também das pessoas. Deixá-las livres para que possam seguir a consciência delas. Então, irmãos e irmãs, vamos nesse dia, iniciando uma nova semana, pedir ao Senhor, primeiro essa consciência da nossa identidade, da nossa missão. As palavras escolhidas por Jesus, do profeta Isaías, mostram um direcionamento de toda a sua vida, na linha e na direção dos mais pobres, dos mais necessitados, dos vulneráveis da nossa sociedade. Então, se nós queremos seguir a Jesus, é por aí, esse é o caminho. E enfrentando também aqueles que, furiosos pelas nossas decisões, vão querer nos jogar do alto no precipício. Vamos passando pelo meio deles como Jesus, continuar o nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.